Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de rinoceros voltado para a área da joalheria. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Freitas e serei o seu professor nessa maravilhosa jornada. Hoje damos início à nossa 13ª aula e hoje eu acordei empolgado. A gente está em um domingo lindo aqui hoje e o primeiro pensamento do dia foi: eu vou dar uma aula. Sabe aquela palavrinha que começa com F e termina com da? Isso, hoje eu vou dar uma aula da, entendeu? É isso. Essa é a vibração da aula de hoje. Bom, hoje vai ser a última aula de conteúdos sem pedras. Até agora a gente estudou muitas ferramentas e formas de execução para a gente criar uma base sólida, uma base forte. Para agora a gente conseguir aprofundar mais isso e utilizar outros comandos que dependem desses que nós aprendemos para fazer peças bonitas, né? Cada vez mais bonitas. Hoje vai ser a última aula e como última aula de projeto sem pedras, eu resolvi trazer para o material de estudo nosso um anel Chevalier. Diego, a gente já estudou o anel Chevalier antes? Sim, estudamos. Mas estudamos o anel Chevalier básico, que não era tão básico assim, né? É um Chevalier já bonito. Hoje a gente vai estudar um Chevalier um pouco mais complexo, tá? E aqui vai já a primeira dica do dia. Nem sempre a gente vai conseguir conciliar, a gente vai conseguir ter o melhor dos dois mundos. O que isso quer dizer, Diego? O ideal seria a gente fazer peças complexas, só que leves, tá? Para ser mais fácil de ser absorvida pelo mercado. Só que nem sempre a gente vai ter essa possibilidade. Muitas das vezes a gente vai precisar de mais metal para chegar num resultado final. E aí você vai entender que você vai ter ao longo da sua carreira 3 tipos de cliente. Um cliente que tem dinheiro para pagar aquela peça, né, que são peças leves e são peças bonitas. Você vai ter clientela que tem um pouco a mais de dinheiro, que deseja um pouco a mais de detalhes nas peças, que deseja um pouco a mais de exclusividade e que tem condições de pagar por esse um pouco a mais. E você vai ter aquele tipo de cliente que tem dinheiro para pagar a exclusividade que for, tá? Ele ou ela não se interessam ali por coisas que estão comumente sendo vendidas nas joalherias, por mais que sejam peças lindíssimas, né, com pedras muito boas, ele prefere a exclusividade. Então, para esse terceiro cliente que prefere a exclusividade, você não vai se preocupar com o tanto de metal e nem a quantidade de pedras. Óbvio que, né, as coisas não são sem limites, assim. Vai chegar um cara na sua loja ou vai te encomendar uma peça e falar: tem R$1 milhão para gastar. Pode ser que aconteça? Pode ser. Que nada nessa vida é impossível, tá? Mas a gente está falando de clientes que têm um pouco a mais de condição financeira para comprar aquela peça com exclusividade. O anel Chevalier que nós aprendemos é um anel Chevalier de entrada. Ele é básico, mas é bonito, tá? Novamente, ele é básico, mas é bonito. Hoje a gente vai aprender um Chevalier mais complexo, ali para o nosso público do meio, que tem uma condição um pouco melhor para comprar um pouco mais de detalhe, né? Ele vai permitir com que a gente trabalhe com um pouco mais de metal, né? E criação é isso. Quanto mais metal você tiver, mais coisas você pode fazer em cima daquela peça, tá? Então vamos abrir o nosso rinoceros. Vocês sabem que antes da gente aprender conteúdo novo, a gente sempre revisa o conteúdo passado na última aula. E na última aula nós estudamos o anel Bombay. Nós utilizamos a ferramenta do Circle, que é o nosso círculo, para fazer o aro. Depois nós utilizamos o Line from Midpoint. Eu vou digitar aqui um número aleatório. E a gente fez isso nos dois quadros, no superior e no inferior. Depois utilizamos a ferramenta de arco, segunda opção, com o end ligado. Fomos de end a end de baixo e nós tomamos o cuidado para não deixar essa bolinha aqui, ó, essa terceira bolinha, não passar dessa linha, tá? Nós tomamos esse cuidado. Fizemos a mesma coisa em cima. Utilizamos o join para a gente para a gente fazer com que essas linhas se tornassem uma só. Em seguida utilizamos o comando do sweep on rail. Primeiro
o rail, depois o nosso perfil, ou primeiro o trilho, depois o trem. Colocamos as bolinhas sempre no meio interno da peça e com as setas apontadas para a mesma direção. Marcamos o refit rail, close sweep e damos um OK. Aqui na perspectiva, vamos em shaded. Aqui está o nosso anel bombê. Utilizamos a polyline. Contamos aqui 3 ou 4 quadradinhos. Você pode ligar aqui o Grid Snap para ficar melhor essa contagem. Então, 1, 2, 3, 4. Clica. Desliga o Grid Snap. Utilizamos a ferramenta de Mirror para espelhar esse nosso material de corte. Utilizamos o Split. Utilizamos depois o comando do Cap. E depois utilizamos o comando do Shell para aliviar a parte interna do nosso anel bombê. Tá? Depois utilizamos o comando do Boolean e tornamos isso aqui uma coisa só. Então, isso aqui foi o que a gente estudou na aula passada. Nós fizemos um bombê, que tem a característica de ser mais robusto. Nós diminuímos depois num segundo anel e transformamos esse bombê em um aparador. E eu mostrei na última aula como faz para aliviar, como faz para desbastar na parte interna quando o shell não funciona. Tá? Sugiro que, caso você não saiba como fazer isso, volte lá e assista a última aula, que foi a nossa aula de número 12. Então esses foram os comandos que a gente estudou na última aula. Hoje a gente vai ter uma aula longa, tá? De mais de 1 hora, porque nós vamos desenvolver 2 anéis Chavelier. Um complexo com rebaixo no topo, que já atende muito bem a quase todo mundo que usa. E nós vamos fazer um segundo anel também Chavelier com rebaixo no topo e nas laterais. Antes da gente começar a nossa aula, eu preciso falar para vocês sobre 2 ferramentas que nós vamos utilizar hoje. A primeira ferramenta é essa daqui, é o nosso Curve from Two Views. Nós apelidamos carinhosamente essa ferramenta de feijãozinho. Por que feijãozinho, Diego? Porque lembra o caroço de um feijão. Para aqueles que têm uma criatividade mais aflorada como eu lembro de um caroço de feijão toda vez que eu olho para essa ferramenta. E o que essa ferramenta faz? Eu vou criar aqui um círculo, nosso aro. Aqui agora na vista right eu vou partir do quad inferior e vou levar aqui. E com a ferramenta de curva vou fazer uma outra curva, uma outra linha do outro lado. Então aqui na perspectiva o que nós temos é isso aqui, ó. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês o que essa ferramenta faz. Vamos dizer que a gente quer jogar o nosso aro em cima da linha de referência. Mas em cima como? Imagina que a gente vai deitar sobre a referência. Se a referência for uma linha reta, o nosso aro ele vai ficar reto também no ângulo da referência. Se a linha de referência for curva, como essa daqui da esquerda, o nosso círculo vai deitar sobre essa linha, fazendo a mesma curvatura que ela, ou seja, perpendicular a essa superfície aqui de referência. Tá? Vamos ver isso na prática. Ó. O comando está dentro de File de Curves, nosso feijãozinho, que é o Curve from Two Views. Ele pergunta para a gente aqui, ó, a primeira curva. A primeira curva eu quero que seja o círculo. E vou dar Enter. Perdão. Vamos voltar lá. Vamos pegar nossa ferramenta. Ele vai pedir a primeira curva. E agora, sem apertar Enter, ele vai pedir a segunda curva, que é a curva de referência. Vamos jogar nessa daqui, da primeira da direita. Ó. Teve uma falha aqui, mas você repara que o nosso círculo ele deitou sobre essa linha de referência daqui, no mesmo ângulo dela. Vamos utilizar agora essa mesma ferramenta nessa curva aqui da esquerda. Ela também vai dar essa falha aqui, tudo bem? Só para vocês entenderem. Bom, a primeira curva é o nosso círculo. E a segunda curva é a referência.
Olha só. Repara que o nosso círculo, por mais que tenha falhado aqui, ele pegou o mesmo formato que a nossa linha de referência, do começo lá embaixo até o final. Então ele deitou, ele ficou perpendicular a essa linha de referência, tá? Isso daqui é o que o Curve from Two Views faz. Agora eu vou usar uma outra ferramenta, um outro comando. E para isso eu vou desenhar aqui uma linha. Vou fazer um espaço bem grande aqui para ficar de fácil visualização. Vou usar o mirror a partir do nosso mid, tá? Esse aqui eu vou deletar. E vou fazer uma outra aqui embaixo assim, ó. Bem de forma aleatória mesmo. Ó. E aqui vai acabar reto assim. Pronto. Agora eu vou fazer uma linha de referência também aqui, de 5. E vamos usar o mirror no mid dele também. E ó, a gente tem dois formatos aqui, tá? Esse aqui foi bem abstrato, bem aleatório mesmo. Bom, vamos utilizar aqui uma linha reta. De end, eu tô com o meu end ligado, tá? De end a end aqui e de end a end aqui, ó. Essa daqui é uma outra ferramenta poderosíssima. Preste atenção nisso daqui agora, ó. Vou repetir. Isso daqui é uma ferramenta poderosíssima. Isso vai mudar o nosso jogo. Essa é uma das ferramentas que vai mudar o nosso jogo. Ó, vocês aprenderam o Sweep One Rail. Primeiro você seleciona o Rail, depois o Core Section, que é o perfil. Eu ia falar CrossFit, ó. Bom, eu sou um ser humano, aqui do outro lado da tela também tem minhas falhas, viu? Vamos se acostumando com isso. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, ó. O Sweep One Rail, ele primeiro pede o Rail e depois a Core Section. Ou seja, ele primeiro pede o trilho e depois ele pede o trem, ou o perfil, que vai andar sobre aquele trilho. Hoje a gente vai aprender o Sweep Two Rails. Ou seja, agora a gente vai ter dois trilhos para percorrer. E o nosso trem, ele vai preencher. Acho que não tem uma forma mais didática do que essa de explicar. Ele vai preencher os dois rails. Ele vai preencher os dois trilhos por onde ele vai caminhar. Então, vamos primeiro fazer com esse exemplo 1. Eu vou pegar aqui com o botãozinho esquerdo do mouse. Ele vai me pedir aqui, ó, Select First Rail. Esse daqui. E agora ele pede o segundo rail, que é esse aqui, ou seja, o primeiro trilho, o segundo trilho e agora o perfil, ou a Core Section, ou o trem. Aí vai de você. E agora eu vou apertar Enter. O que vai acontecer? Vou botar aqui Refit Rail. Ok. Aqui não dá pra gente ver, mas vamos lá na perspectiva. Olha só o que aconteceu. Então, aqui a gente tinha o primeiro trilho, o segundo trilho e um perfil, nosso trem. Ele passou por aqui, por esse meio, preenchendo todo o espaço. Vamos ver isso aqui na prática, aqui em cima. Vamos novamente, Sweep Two Rails, primeiro trilho, segundo trilho e agora o nosso trem. Enter, Refit Rail, e olha o que aconteceu aqui agora. Ó. Você entendeu que independente da forma dos nossos rails ou dos nossos trilhos, o perfil ele vai respeitar isso e vai preenchendo, tá vendo? Aqui podia ter curva, aqui podia ter quina, aqui podia ter retas, aqui podia ter altos e baixos. O perfil ele vai simplesmente seguir. Isso daqui abre um leque de possibilidades enorme pra gente, tá? Vou explicar para vocês hoje mais ferramentas, mas as outras serão de acordo com o andar do projeto. E agora eu vou explicar para vocês o que o Project faz. Eu vou desenhar aqui um círculo na nossa vista front e um círculo na nossa vista top.
Aqui na perspectiva, o que temos é isso. Tá? Se eu ligar o Project, o meio dos nossos objetos sempre vai partir do centro do eixo, e não do centro exato do objeto. Diego, ficou confuso. Ó, vou te mostrar na prática. Eu vou pegar aqui a ferramenta de... Vou ligar aqui o nosso Cent, que é o centro, né? Ele está ligado aqui. Vou pegar aqui a polilinha e quero mover esse nosso objeto daqui, ó, essa linha, pelo meio dela. Então, eu só boto o mouse por cima da linha e em determinado momento o programa vai me mostrar onde que é o meio. Eu clico ali com o botão esquerdo, tá? E eu saí desse meio perfeito. Vamos pegar aqui o Move para ficar mais fácil. Eu quero mover isso daqui. Então, novamente, ó, eu vou mover ele a partir do centro do objeto. Ó, repara, eu estou mexendo aqui, eu vou ampliar aqui a vista perspectiva, mas vou mexer na fronte. Ó, repara que eu estou subindo e descendo o nosso objeto pela vista fronte, mas pela perspectiva você consegue enxergar que o ponto de movimento dele é o centro do objeto. É o centro desse círculo. Vou botar aqui, ó. Quando eu ligo o Project, o centro ele passa a não ser mais o centro do objeto, e sim o centro do eixo do plano. Vou fazer a mesma coisa, ó. Move. Vou pegar lá. E ó, quando eu passo ali o mouse em cima, ó, repara que ele está apontando para baixo. Ele está apontando para baixo. Então, nesse momento, eu não estou mais partindo do centro do objeto. Eu estou partindo do centro do eixo, do cruzamento do eixo. Nosso eixo Z e X. Tá vendo? Ele sempre vai apontar para aquela direção? Não. Talvez ele aponte para baixo, sem necessariamente ser o cruzamento do eixo. Porém, sempre vai apontar para baixo. Imagina que quando a gente liga o Project, existe um centro de gravidade aqui nesse eixo. Tudo que você quiser como meio vai partir daqui de baixo. Ele vai sempre puxar o meio para baixo, independente se é no cruzamento dos eixos ou se é em outro ponto dele. Mas ele sempre vai puxar para baixo, tá? Isso é o que o Project faz. E vocês vão entender a função dele hoje. Bom, a partir de agora, os recados foram dados. Relaxa o cucuruco, relaxa a cachola, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai tomar um suco, um refrigerante, come alguma coisa. Eu preciso da sua mente agora descansada. Por quê? Porque agora vai ser uma aula longa, tá? Eu me recuso a não entregar o máximo que eu consigo aqui para vocês. Eu simplesmente me recuso. Se é para fazer algo, que a gente faça bem feito, tá? Se não, não faça. Eu sou desses, tá? Se é para eu entrar no negócio, eu vou entrar com 101% do que eu posso. Se não, aquilo nem me chama atenção, nem me enche os olhos, tá? Então hoje vai ser uma aula muito provavelmente de mais de 1h30. Então eu preciso de você descansado. Eu botei aqui do meu lado 1 litro de água porque eu vou beber isso aqui ao longo dessa aula, porque eu vou falar muito. Então vamos começar. Vamos pegar a nossa ferramenta de Circle. Lembrando que eu não quero que você execute comigo, tá? Ou melhor, eu te proíbo de executar comigo nesse primeiro momento, que você está vendo essa aula pela primeira vez, tá? Primeiro só escuta, observa o que eu vou fazer, as dicas que eu vou dar, onde que eu vou clicar, porque essa aula não vai sair do ar. Eu também me recuso a tirar isso do ar, como os outros gurus fazem, né? Essa aula vai ficar no ar durante 24 horas, depois eu vou tirar, caso você queira assistir, compre o meu curso. Não, isso aqui vai ficar no ar para sempre. Por isso que eu te peço que antes de executar comigo, na primeira vez, primeiro escuta. Imagina que isso aqui é uma sala de aula, você entrou com sua mochila, sentou na carteira e vai só olhar o que o professor vai falar, tá bom? Então vamos dar continuidade, ó. Eu vou pegar aqui nossa ferramenta de Circle. Na vista front, 0 Enter 18.46. Nesse momento vocês já estão carecas de saber disso. Eu vou refazer. 0 Enter, ponto 18.46. E confere aqui em cima para ver se está em diameter e não radius, tá? Nós trabalhamos em diâmetro, tudo bem? Vocês já estão careca de saber que
Essa numeração de 18.46 representa a numeração de 18 na nossa vida real aqui, no nosso mundo real, tá bom? E você já tem a tabela de vocês agora. Eu fiz aqui um círculo e hoje a gente vai criar várias camadas. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem profissional. Aqui, ó, eu vou esconder ele momentaneamente. Eu vou entrar nessa ferramenta aqui, ó, de retângulo, e vou pegar a segunda opção, o que sai do centro, tudo bem? E na vista top, vou digitar 0, Enter, e vou setar aqui para que ele seja 12 por 12. Então vai ficar 12, Enter, por 12, Enter. Com a Linear Dimension, a gente confere, ó, 12 por 12, ok? Vou apagar isso daqui. E a gente vai aprender agora uma ferramenta nova, que é o chanfro. Ele está dentro de Fillet Curve, é a segunda opção. É aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Tá? O que ele faz? Ele chanfra. Para quem não conhece, chanfrar é você desbastar uma quina, só que desbastar ela com ângulo reto. Igual tá aqui, ó, nessa fotinha aqui, ó, da ferramenta. Esse desbasta e os cantos ficam arredondados. Esse desbasta, mas a quina fica reta, tá? No ângulo reto. Vou clicar ali e ele vai me perguntar aqui agora qual é a distância, a partir de onde que ele vai fazer isso. Eu vou clicar com o botão esquerdo em Distance, que é a distância, e vou digitar 2, Enter, 2, Enter. Nesse momento, eu vou escolher uma das quinas. Eu vou começar aqui com o lado esquerdo, ó. Então, eu vou clicar nessa linha de cima e nessa linha daqui da lateral. E olha o que aconteceu. Nós desbastamos em um ângulo reto a nossa quina. A gente vai lá, pega a ferramenta novamente, a distância já está setada, é só você clicar em outra quina. Ou, para otimizar o seu tempo, clica com o botão direito do mouse, ele vai reconhecer a última ferramenta, o último comando, e você só seleciona as quinas. Tudo bem? E agora nós temos o nosso objeto do topo. Isso daqui vai ser o topo do anel. Eu vou trazer agora o nosso círculo de volta, e aqui na perspectiva o que temos é essa imagem, ó. Vamos voltar lá. Eu vou mover pelo centro, sem o Project estar ligado, usando a ferramenta do Move, esse nosso objeto do topo, essa figura. Então, ó, eu vou passar o mouse. Passar o mouse aonde? Em qualquer lugar dele, até que ele te mostre o centro. Tudo bem? Ó, mostrou o centro, clica com o botão esquerdo. Agora eu sei que eu estou mexendo esse objeto a partir do centro do objeto. Tudo bem? E com o quad ligado, eu vou levar até o quad superior na vista front. E vou clicar lá, ó, com o botão esquerdo. O que eu fiz aqui? Ó? Eu movi o nosso objeto do meio para ficar perpendicular ao quad superior do nosso círculo. Tudo bem? Agora, aqui pela vista front, eu vou clicar com o botão esquerdo no nosso objeto de cima. Depois eu clico uma vez só com o botão esquerdo na setinha verde e vou digitar 3.5 e vou apertar Enter. O que nós fizemos? Nós movemos para cima a partir do quad 3,5 mm, que vai ser a altura do topo do anel até o nosso aro. Tudo bem? Ainda na vista front, nós vamos utilizar agora a nossa ferramenta de Polyline. Antes de nós pegarmos aqui o quad, lembra que eu falei nas últimas aulas para a gente ter boas práticas? E o que a gente faz com boas práticas aqui quando cria um círculo? A gente rotaciona ele e joga o end que está aqui, ó, para baixo. Tá? A gente tem um end ali. Ó. Temos um quad, mas temos um end. Esse end é ruim ficar aqui. Tudo bem? Por quê? Porque ele é o começo e o final dessa linha. Isso pode dar problema na impressão. Pode dar problema na hora de você executar alguma outra ferramenta lá na frente. Então, para a gente fazer o projeto redondinho, certinho, do começo, a gente pratica as boas práticas. Então, selecionamos o nosso círculo, vamos em Rotate, vamos clicar aqui para deixar Copy No, não quero Copy, 0, Enter. Vou fazer uma linha reta aqui para a direita, pegando esse quad e o end, e vou levar ele lá para baixo, ó, com o Shift pressionado. Agora,
o end saiu dali e passou aqui para baixo, tá? Como que a gente confere se ele passou aqui para baixo? Vou dar um Ctrl Z e o end vai voltar aqui para o lado direito, tá bom? Eu vou extrudar isso daqui, ó. Só que sem o corpo, só a casquinha. Vou estudar e vocês vão entender, ó. Repara que aqui nós temos uma linha negra forte, aqui também, aqui embaixo também, e aqui na lateral direita a gente tem uma linha em negrito, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui está o end, tá? Então, vamos rotacionar isso. Vamos pegar esse end daqui e levar aqui para baixo. E agora vamos extrudar isso daqui novamente e vamos ver se a nossa linha negrito está ali, ó. Ela saiu daqui e foi aqui para baixo, ó. Tá bom? Vou dar um Ctrl Z. Vou confirmar aqui, ó, ela está aqui embaixo. E vou voltar para minha vista front. Vou pegar a ferramenta de polilinha. Aqui, ó, no quad da direita, eu vou digitar 2. Pressiono Shift, clica com o botão esquerdo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui embaixo, ó, eu vou digitar 1.5. Pressiono Shift e clica. Agora eu vou aqui na ferramenta de arco, segunda opção, com o meu end ligado. Eu vou ligar de end do quad da esquerda ao end que está aqui no quad da direita, ao end que está no quad inferior, tá? Então, ó, eu vou ligar do end da esquerda para a direita e depois vou levar ele lá para baixo. Isso daqui vai ser o objeto que a gente está criando agora. Agora vamos para a ferramenta nova. A gente está acostumado a utilizar a ferramenta de arco, segunda opção. Agora vamos na terceira opção. Aqui é um end, tá? Todo final de linha é um end. Então eu vou desmarcar aqui o centro só para ele não ficar puxando aqui para o meio, tá? Então eu vou ligar de end. Esse primeiro vai ser errado, depois eu vou fazer o certo, só para vocês terem noção do que essa ferramenta faz. Ao end daqui. Seguro o Shift, linha reta para cima e ó. Agora a gente não escolhe simplesmente com o mouse o tanto que a gente quer abaular essa curva. A gente tem uma linha guia aqui, ó. Então, para facilitar isso, a gente vai pressionar o Shift e clicar uma linha reta para cima. Essa linha, ela está ligada no lugar errado. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu preciso que ela fique aqui no meio. Então, o que nós vamos fazer? Ó, vou deletar. Vou lá na ferramenta de arco. Vou pegar aqui nesse end e vou até o meu mid. Aqui pela perspectiva fica mais fácil de você achar isso. Liga o mid aqui embaixo, acha o mid aqui no meio, volta para front, faz uma linha reta para cima segurando o Shift e clica. Pronto, assim ficou melhor. Essa é a maneira certa de fazer isso, tudo bem? Vamos fazer agora a mesma coisa aqui do outro lado. Eu peguei os pontos de referência pela perspectiva e trouxe o mouse para a vista front. Vamos agora dar join nessas curvas e vamos fazer mais uma curva. Ó, eu preciso desse mid daqui, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta de arco, segunda opção. Vou levar desse mid ao mid da direita e vou conectar com o mid lá de baixo. E cliquei. E aqui, ó, eu criei uma terceira linha, uma terceira curva, respeitando os parâmetros das curvas de referência, ok? Aqui na front que a gente, perdão, aqui na perspectiva que a gente tem é isso, ó. Tá? Agora eu vou nessa ferramenta novamente de arco, terceira opção, eu vou conectar do end dessa curva que a gente acabou de criar e vou ligar o project.
Mas eu quero que vocês olhem aqui na perspectiva o que vai acontecer. Vocês vão ver a importância do project agora. Aqui na vista front, ó, eu tenho aqui o primeiro end. Eu tenho um mid e vou ter um segundo end. Ó. Olha só o que está acontecendo ali na perspectiva. Ó. Vou sair novamente desse end. Eu vou mexer um quadradinho para frente e vou mexer mais um quadradinho. Ó. Repara que ele pegou o meio da nossa quina do objeto e não o meio do objeto em si. Isso aqui ajuda demais. E vou clicar ali com o botão esquerdo. Agora, pressiono o Shift, linha reta para cima e clica. E a gente vai ter uma segunda linha ali. Ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei aqui do meu end, vou lá, primeiro end lá de cima, vou ter o mid e depois vou ter o end novamente. Clica lá, segura o Shift, linha reta para cima. Agora a gente precisa dar join nisso aqui para unir, porque são linhas separadas, ó, tá vendo? Então, seleciona a ferramenta join, eu quero unir essa com essa e essa também. Clica, dá Enter. Bom, essas linhas daqui ó, já não nos servem mais. Então, vamos começar agora a trabalhar com camadas e fazer a nossa organização. Eu vou criar aqui uma camada chamada lixo. Tudo que a gente não precisar, a gente joga dentro do lixo. Não apaga, tudo bem? Não deleta, joga no lixo. Para selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo, é só segurar o Shift ó, e clicar no objeto que você quer. Consegui selecionar os três, tá vendo? Vá lá na camadinha lixo, clica com o botão direito, Change Object Layer e clica na lâmpada. Pronto, sumi com aquilo ali agora. Tá. Vou sair agora da minha vista perspectiva e vou na minha vista right. Eu vou usar agora a front e a right. Na vista front, eu vou selecionar a nossa ferramenta de Line from Midpoint, que está a terceira opção dentro de Polyline. E vou pegar o quad aqui na front, ó, de cima. Peguei o quad dali. Lembra que essa ferramenta vai para os dois lados ao mesmo tempo. Então, o número que você digitar de um lado, ela vai copiar para o outro. Aqui eu quero 9. Vou digitar 9. E aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Volto lá na ferramenta, terceira opção. Vou pegar aqui pela right o quad de baixo, mas eu vou confirmar aqui na front. Ou você pode clicar aqui na front e esticar na right, tudo bem? Vou clicar aqui 1.5 e vou pressionar o botão esquerdo do mouse. Então, essa linha aqui tem 18 milímetros e essa tem 3. Vamos confirmar, é 9 para cada lado, então 18. E aqui da de baixo, 1,5 para cada lado, temos 3. Vamos aqui na nossa Polyline, aumenta a vista right. A gente vai pegar aqui do end, daqui de cima, e vai com o near ligado, ou int, pressiona o shift do teclado e acha a linha de baixo. Agora a gente vai fazer aqui linhas de referência, tá? Liga o mid e acha o mid daqui, ó. Agora você vai digitar 0.6. Vou fazer uma outra linha de referência aqui para baixo. E aqui eu vou pegar o mid daqui até aqui. Vou aqui no Linear Dimension, vamos ver quanto tem. Tem 0.60. Então a metade é 0.30. Eu vou clicar descente 0.30. Vou clicar aqui para baixo. Pronto. Essa aqui é uma outra linha de referência. Tá? Isso não vai me servir agora, jogo para lixo. Isso só me serviu para eu criar essa linha aqui de referência. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? Vamos em Control Point Curve e agora vamos utilizar a segunda opção dela. Vamos sair desse end daqui de cima ao end dessa linha guia e ao invés de você vir aqui para baixo, a gente criou uma linha guia que é o meio.
O meio de quê? Dessa linha aqui para a ponta do 0,6 aqui que nós fizemos. É o meio, tá vendo? Ó. Assim vai ficar mais suave. Isso aqui não me serve mais. Vou jogar na camada lixo. Isso aqui embaixo também não me serve mais. Camada lixo. Agora eu vou tirar uma cópia dessa daqui e vou jogar para a esquerda. Vou utilizar a ferramenta de cópia. Vou pegar aqui do end e vamos até o nosso próximo end. Vamos lá na perspectiva, vamos entender o que está acontecendo. Ó, é isso aqui. Essa linha aqui, ó, não me serve mais. Então, lixo. Essa de baixo também, não, essa de baixo ainda me serve. O que nós vamos fazer agora? Ó? Vamos em ferramenta de arco, terceira opção. Vamos do end lá de baixo até o end aqui de cima, dessa linha de fora. Pressiona o Shift para cima, clica. Vamos tirar aqui agora o meio dessa parte aqui de baixo também, porque esse aqui é uma linha só, tá vendo? Então eu não vou conseguir achar o mid dela aqui. O mid dela está aqui, ó. Só que eu quero o mid dessa parte até essa daqui. O que a gente faz? Linear Dimension, vamos ver quanto tem ali. 1.50. Então eu sei que metade de 1.50 é 0.75. Vou digitar 0.75 e vou clicar para baixo. Isso aqui é minha linha de referência, tá? Então vamos utilizar o arco, terceira opção. Vamos sair desse mid aqui, ó. Vamos até a segunda opção que a gente criou lá em cima. Segura o Shift, linha reta para cima. E isso não me serve mais. Lixo. Isso aqui também não vai me servir. Então, lixo. Pronto. O que a gente tem até agora é isso aqui então, ó. Eu preciso unir essas curvas aqui, ó, porque elas estão separadas. Então, vamos unir isso, ó. Vou pegar Join, eu quero essa curva com essa. Quero essa curva com essa. Eu quero ela mais suave, então eu vou lá em Rebuild Curve, que é o nosso trabalhador com martelo alongado, batendo em cima de um arroba. Tá? Vou selecionar aqui essa curva, vou clicar em Enter e veja, a curva amarela é o que está. E a linha preta é o que vai substituir a amarela. Então, repara que a preta, nessa distância aqui ó, de 10, está mais suave. Ó. Então, vou deixar ela. 10 para mim tá bom. Vou fazer a mesma coisa com essa linha de dentro. Vou utilizar também 10 e suavizei ela. Ficou mais bonita, né? Eu vou criar aqui uma camada e vou chamar de vetor aro e vou jogar o nosso vetor do aro dentro dela. E agora eu vou começar a dar cores, tá? Para me ajudar. Eu sempre gosto que o lixo seja a última camada, tá? Lixo pode ser, vamos botar aqui a cor de verde. Trazer os verdes de volta para você ver. Tudo que é verde é lixo. Então, vou sumir com eles. Esse vetor aro, como é um vetor importante para a gente, eu vou colocar em vermelho. E vou sumir com ele momentaneamente também. Pronto. Assim fica mais fácil da gente trabalhar, porque tem muita informação aqui já para a gente. Ó. Então, para a gente clicar numa linha errada, não custa nada. Tá? Então, para ajudar o nosso trabalho, a gente vai fazer dessa forma, organizada. Bom, agora a gente vai utilizar aquela ferramenta do feijãozinho, nossa Curve from Two Views. Coloca aqui na perspectiva em um ângulo que dê para você diferenciar qual é a curva externa e interna de cada lado. Então, ó, eu sei que esse lado daqui, ó, essa é a curva interna e essa é a externa. É só movimentar um pouquinho que a gente consegue enxergar isso. Ó.
Essa é a interna e essa é a externa. Isso vale para o outro lado também. Então, essa é a interna e essa é a externa, tá? Nesse ângulo aqui que eu coloquei agora, eu sei me achar. Coloca no ângulo você que você se acha. Aqui para mim tá bom. Então, ó, eu vou clicar lá no Curve from Two Views, ou nosso feijãozinho. Primeiro, eu vou selecionar a camada de fora. Então, vamos fazer o seguinte, para ficar melhor para vocês, ó. Eu vou criar outra camada aqui, vou chamar vetor. Vou botar o que aqui? Vetor do aro. Pronto. Não, vou botar vetor lateral. Vetor lateral. Eu vou criar outro chamado vetor perfil lateral. Então eu sei que vetor lateral são essas linhas daqui. E o vetor do perfil lateral é essa daqui. Tudo bem? Vou até mudar as cores dela também. Vou botar aqui de azul. E esse aqui vai ser... Vou botar rosa. Ó. Assim fica melhor. Então, vamos voltar lá novamente. Vamos utilizar a ferramenta Curve from Two Views. Nosso querido feijãozinho. Cliquei com o botão esquerdo. Agora eu quero a linha externa do nosso vetor lateral. Essa daqui. Eu vou clicar na linha interna do nosso perfil lateral, que é essa daqui. Quando eu clico, ela me dá essa terceira linha aqui, ó. Repara que já saiu dessa quina, tá vendo? Então vamos fazer a mesma coisa agora, só que invertido. Vou clicar na minha ferramenta. Então, nós fizemos da parte externa para a parte interna. Agora a gente vai inverter. Agora a gente vai fazer da parte interna para a parte externa. Tudo bem? E ele me deu uma outra curva, que é essa daqui. O vetor do aro e o vetor lateral não me interessa mais. Eu posso apagar eles. O que me interessa agora é essa curva que nós criamos aqui, ó. Tá? Você consegue imaginar aqui que isso aqui é a lateral do anel? Aqui seria o topo e aqui é a lateral do anel, a quininha. Dá para imaginar já alguma coisinha, não dá? E repara também, ó, que essa curva ela vai fazer movimentos aqui, ó, que ela vai deixar de ser simplesmente duas curvas paralelas e vai ter movimento nessa curva. Elas não são retas, sem vida. Elas têm vida, essas aqui, ó. Tá? Aqui embaixo principalmente, ó. Elas são de alturas diferentes, então não vai ser uma reta assim, vai ser algo nesse sentido aqui, ó, tá? Meio na diagonal, né? Bom, agora a gente vai explodir esse nosso perfil de cima para que ele seja dividido em 8 perfis diferentes. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vão ser 8 perfis aqui. Espera aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, 8 perfis. E aqui é um comando novo, que é o explode. O que ele faz? Ele explode. Ele explode o quê? Vai sair uma bomba aqui da minha tela? Não. Ele vai explodir as linhas e ela vai deixar de ser uma coisa só e vão ser quantos perfis tiverem nela. Por exemplo, aqui é uma reta, aqui é uma curva, certo? Isso aqui vai ser um objeto, isso aqui vai ser outro. Então, ela vai explodir todas essas linhas aqui, isso vai virar perfis diferentes. Então vamos ver isso aqui na prática, ó. Selecionei Explode, selecionei o perfil que eu quero, Enter.
Agora virou um objeto, outro objeto, outro objeto, outro objeto e assim por diante, tá? Isso aqui foi explodido. Agora eu preciso dividir essa linha aqui, ó, para que eu tenha condições de utilizar a ferramenta Sweep to Rails. Então eu consigo ter aqui, ó, 2 trilhos. E quando a gente explodiu aqui em cima, a gente criou um perfil, ó, é o nosso trem. Ele está aqui, tá vendo? É a nossa cross section, ela já está pronta, ó. Então o que a gente faz agora para dividir isso ali? Aqui na vista front, vamos utilizar a ferramenta de split. Primeiro seleciona a linha de fora e agora clica em point. Por quê? Porque eu quero que isso seja cortado exatamente no quadro de baixo. Deixa eu marcar o quad aqui. Split, point, seleciona a curva. Aqui, ó. Exatamente aqui. Clique em Enter. E faz a mesma coisa, ó, com a linha de dentro. Clique em Split, seleciona a linha de dentro, vai em Point. E agora faz um pontinho lá no mid dela, ou no quad, o que aparecer para vocês. E clique em Enter. O que nós temos agora, ó? 4 linhas. Tá? Agora nós vamos criar um outro layer, uma outra camada, e esse nome é maravilhoso. Esse nome é maravilhoso, vocês vão gostar. Vamos chamar aqui de camada das casquinhas. Olha isso, casquinhas. Se você estiver vendo esse vídeo aqui num dia de sol, com certeza você vai parar no fast food e pedir um sorvete. Casquinhas. Essas vão ser as camadas das casquinhas. Então, o que a gente tem aqui agora? Ó? A gente tem 2 trilhos e um perfil. Opa. Aqui ficou uma coisa só. Vamos explodir, então. Ah, que eu dei Ctrl Z. Entendi. Eu dei Ctrl Z e voltou. Eu fiz um undo. É o Ctrl Z aqui dentro do programa. Bom, nós temos 2 trilhos. Nós temos o nosso perfil. Nós temos a nossa camada das casquinhas, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o Sweep to Rails. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Dentro de Surface, Sweep to Rails, primeiro trilho, segundo trilho, e agora o perfil, ó, o nosso trem. E clica em Enter. Refit Rail. Ok, e olha o que ele fez pra gente, ó. Olha que incrível. A gente tem uma casquinha aqui, ó, seguindo exatamente o perfil das linhas, ó. Isso aqui para fazer na mão daria um trabalho absurdo. Para ficar bonitinho, perpendicular certinho. Então, fizemos a primeira casquinha. Vamos jogar ela aqui dentro. Eu vou marcar aqui a lâmpada para sumir com essa casquinha temporariamente. Vamos novamente no comando Sweep to Rails. Primeiro trilho, segundo trilho. Agora o trem. Enter. Marca Refit Rail. Ok. E a gente tem uma outra casquinha. Vamos jogar essa casquinha na camada das casquinhas. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. Ó. Um trilho, outro trilho, nosso trem. Vamos jogar isso aqui dentro da camada das casquinhas. E a gente pode simplesmente dar um mirror nessas casquinhas aqui, ó, para o outro lado. Mas eu não quero. Tá? Eu quero utilizar a ferramenta mais vezes. Assim eu acho que fica melhor de memorização. Ainda mais que a ferramenta nova, né? Então eu vou selecionar com o laço da direita para a esquerda apenas as linhas que a gente quer. Vou na minha vista top. Vou selecionar dentro de Move o mirror. 0, Enter. Shift pressionado. Linha reta para a esquerda ou para a direita. Não para cima e nem para baixo. É para a esquerda ou para a direita. Tudo bem? E o que a gente fez? Ó? A gente espelhou
as nossas linhas para o outro lado também. Agora a gente começa a enxergar aqui, ó, um anel. Tá vendo? Vamos aqui trazer as casquinhas de volta para ver qual lado que a gente fez. Ó. A gente fez esse lado. Então, vamos continuar para o outro. Ó, vou sumir com elas momentaneamente. Sweep to rail. Olha aqui a importância de você botar num ângulo que você consiga enxergar. Ó. Eu confundi essa linha aqui, ó, com essa. Por quê? Porque estava assim, ó. Tá? Então, bota no ângulo que você consiga entender o que está ali. Então, sweep to rail, trilho, trilho, perfil, refit rail, ok. Bota ela nas casquinhas. Mesma coisa desse lado. Ó. Sweep to rail, 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 cross section, refit rail, coloca a casquinha lá. Mesma coisa aqui, ó. Sweep to rail, trilho, trilho, trem. Coloca a casquinha no lugar dela. Vamos ver o que falta agora. Falta essa lateral daqui, ó. Então, dentro de Surface, Sweep to Rail, trilho, trilho, trem. Refit Rail, ok. E agora, trilho, trilho, trem, refit rail, ok. Ó, a gente tem agora todos os lados do nosso anel. Vou sumir aqui com as casquinhas um instantinho. E vou criar aqui agora uma camada chamada vetor desenho lateral. Eu sei que esses aqui, ó, são os vetores do desenho lateral. Vou dar uma cor para ele. Vou escolher aqui marrom. Pronto. Agora olha só a importância de você ter uma boa organização. Eu vou trazer tudo aqui de volta, exceto as casquinhas. Olha isso. Agora me diz, se isso aqui tivesse tudo na mesma cor, como é que você se acha aqui? É difícil, né? Por isso a organização que a gente precisa. Então, vou sumir com isso aqui de novo. Vou deixar só as casquinhas. E esse perfil aqui, ó, vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos dar join nisso aqui para fazer isso ser uma coisa só novamente. Porque a função dele já foi. Então, não preciso mais dele separado. Agora eu dou join. E faço isso ser uma coisa só. Vou lá em propriedades e confiro. Ó, closed curve. Ok. Eu vou fazer isso aqui ficar uma camada chamada vetor top. Vou botar aqui, ó. Vetor top. E vou botar ele como primeiro por ser o vetor top. Pronto, ó. Aqui está tudo que a gente precisa. Então a gente tem o vetor do top, o vetor do aro, as nossas casquinhas, o vetor do desenho na lateral, e assim por diante. Vou trazer minhas casquinhas de volta. E agora eu preciso fazer com que isso aqui se una. Com que isso aqui se una. Eu não consigo fazer com Boolean Union. Por quê? O Boolean Union ele só permite que você solde, que você cole coisas que têm corpo. Coisas que foram estrudadas. Isso aqui não é um corpo. Isso é uma casquinha. E qual comando que a gente une casquinhas? O join. Vou clicar em join, seleciono tudo aqui que eu quero. Peraí.
Selecionar tudo. Dá join. Pronto. Só que isso ainda não é um sólido. Por quê? Porque tá vazado. Isso aqui é um conjunto de casquinhas, tá? Vou trazer aqui o vetor top. Ele está aqui, tá vendo? E agora a gente vai utilizar um comando novo, chamado patch. Eu só tenho que lembrar onde ele está. Aqui, ó. Patch. Ele está dentro de surface. É o último comando, ó, da primeira linha. Patch. O que o patch faz? Quando é superfícies assim, que não tem muitas informações, ele consegue fazer um tampão, como se fosse o cap, tá? Só que eles é para superfícies que tem formatos diferentes, mas tem que ser plano, tá? Então, eu vou utilizar aqui minha ferramenta de patch. Ele vai pedir aqui para eu selecionar a curva. Eu quero que seja essa. E vou dar OK. Aqui ele vai me abrir essa janela, ó. Confirma OK. E olha o que a gente tem ali agora. Uma malha reta. Com essa malha reta, eu posso dar um laço da direita para a esquerda e agora dar join. Isso agora virou um sólido. Vou lá em propriedades, ó, Closed Solid Polysurface. Isso aqui é muito pesado. Ele é totalmente maciço por dentro agora. Ó. Ele não é mais uma casquinha. Porque a gente fechou aqui em cima. E não tem nenhuma abertura. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai trazer o nosso vetor aro de volta. E aproveitar que ele é vermelho para conseguir enxergar ele. Diego, eu não consigo achar o meu vetor. Você pode fazer de duas formas. Você pode vir aqui na vista front, que ele vai estar aqui, tá vendo? Você clica nele, ele vai ser selecionado aqui no meio, na perspectiva. Ou você pode vir aqui dentro dessa setinha, na perspectiva, e colocar Ghosted. O que isso vai fazer? O nosso projeto vai ficar transparente, ó. Vai ficar um pouco translúcido. Então você vai conseguir ver através dele, independente do ângulo. Tá? Ó, de baixo para cima. De lado, de frente. De cima para baixo, tá vendo? Você consegue ver tudo ali por dentro dele. E aqui você consegue selecionar esse aro. Tudo bem? Vou botar em Shaded. E agora eu vou extrudar isso para os dois lados. Both side tem que estar yes e sólido yes. Estudar o quanto? O suficiente para passar. Ó. Só isso. Nesse momento, a gente vai utilizar a diferença booleana. Ó. Então, esse fica Enter, esse sai Enter. E aqui está a cara do nosso anel Chavelier. Eu vou até mudar o nome dele. Eu não vou chamar esse aqui de anel Chavelier para aula. Eu vou criar uma camada só para ele aqui e vou te chamar de O Poderoso. Por quê? Porque, cara, esse é um anel imponente pra caramba. Olha isso. Esse é o Poderoso. Vou botar o Chavelier dentro da camada dele. E ele agora é o Poderoso. Apresento para vocês o Poderoso. Só que isso aqui ainda está muito pesado, porque tá vendo? Tá maciço. Ó. A gente precisa agora aliviar. Mas antes de aliviar, a gente vai fazer um rebaixo aqui no topo. Eu vou clicar aqui, eu vou subir com o Poderoso um instantinho e vou deixar só esse vetor do topo. Eu vou aqui na vista top, vou fazer um offset dele de 1.2 para dentro. Rebaixos são dores de cabeças controladas, vamos dizer assim, porque precisa de uma fundição boa, pelo menos de mediana para bom, para você ter um nível de detalhamento ali perfeito, tá? Um nível de... Como que eu falo isso aqui? Eu preciso que esse perfil aqui que a gente criou saia certinho na fundição. E para isso precisa ser uma fundição mediana para boa. Essas fundições de entrada
Dá para fazer? Dá. Às vezes sai com porosidade, às vezes sai com trinco, às vezes não completa, né? Isso aqui é uma dor de cabeça controlada. Por que controlada? Porque nas fundições medianas para boas a gente consegue ter o resultado bom com rebaixo. Bom, vou trazer o poderoso de volta. E o que a gente tem aqui? Ó, uma outra linha. Eu vou aqui na minha vista front, eu vou extrudar ela 0.7. Só que eu vou desativar aqui o both sides. Eu quero que ela entre 0.7. Agora eu vou clicar nela, seleciono a setinha verde uma vez só com clique e vou digitar ponto 1. Por quê? Eu coloquei ponto 7 para dentro, mas eu quero que ela fique com ponto 6 para dentro. Então eu crio 1 milímetrozinho a mais, 0.1 a mais, e coloco ele para cima. Ou seja, aqui tem 0.1. Ó. E aqui 0.6. Por que você fez isso, Diego? Porque assim eu não preciso ficar no olhômetro aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem uma medida, isso aqui já tem outra medida, isso aqui já tem outra medida. Para a gente sempre ter algo simétrico, a gente faz dessa forma. É uma forma inteligente, ó. Você faz um a mais do que você quer e joga esse um a mais para cima. Ó. Pronto. Aqui a gente vai conseguir fazer a diferença booleana. Ó. Eu vou colocar embaixo de o poderoso objeto para diferença booleana. Objeto para db, que eu sei que é diferença booleana. Vou jogar esse objeto aqui dentro. Vou mudar a cor dele também. Ele vai ser... Vou pegar uma cor aleatória. Não, aqui para baixo não. Aqui, ó. Parou aqui nesse amarelo meio escuro, né? Pronto. A cor dele é essa. Se eu fizer o comando do shell e depois fazer a diferença booleana, a gente vai ter aqui um espaço muito curto. Eu vou fazer isso para vocês e vou mostrar que é melhor, né? Então, vamos vir aqui na vista front. Seleciona Polyline, Grid Snap, 0, Enter. Conta 4 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Clica, entra em Move, Mirror. Seleciona a nossa ferramenta de corte, Enter, 0, Enter, linha reta para cima. Pronto. Agora a gente vai utilizar o comando do Split. Ele pergunta primeiro o que você quer cortar, é o anel. Enter, e agora a ferramenta de corte, Enter. Ele cortou. Isso não me interessa mais, então eu vou jogar ele dentro de lixo. Aqui eu posso dar um laço, selecionar tudo e digitar simplesmente Cap, porque aí eu vou conseguir fechar esse perfil de cima e esse perfil de baixo. Como que a gente confere? Vai em propriedade, clica em um dos perfis, ó, Closed Solid Polysurface. Aqui embaixo também, ó, a mesma coisa. Vamos agora à nossa perspectiva. E aqui, ó, a gente vai usar agora o comando do shell. Quero essa parte aqui de dentro e eu quero o shell com 1 milímetro. Eu quero que minha parede tenha 1 milímetro. Pronto, ó, ele aliviou, tá vendo? Aliviou aqui. Só que eu quero fazer meu rebaixo. Bom, isso aqui poderia ser um anel, né? Então, para finalizar esse anel nesse ponto aqui, ó, é só vir aqui e dar boolean em tudo. Pronto, isso está fechado. A gente vem em propriedades, ó, Closed Solid Polysurface. Vamos, inclusive, tirar uma cópia dele. Alt para a direita. E vou mexer agora esse aqui, 0.1. Para desfazer o elo que ele tem por ser uma cópia com o original. Porque com o record de history ligado, tudo que eu faço nesse aqui, esse também copia. Tá? Então agora eu posso mexer esse aqui livremente, ó, e o outro permanece parado. Então, esse daqui, ó, eu vou chamar ele de poderoso 02. Então eu vou lá novamente, porque eu dei Ctrl Z, eu dei Undo, então acabou que eu perdi o que eu fiz ali. Então, ó,
lixo. Eu vou chamar isso aqui de lixo 01. Vou criar uma outra camada. O poderoso 02. E esse aqui vai ser o poderoso 02, ó. Vou sumir com ele um instantinho. Pronto. Esse aqui eu vou dar Boolean Union. E ele poderia parar por aqui, ó. Vai ter cliente que vai falar, eu só quero só o anel Chavelier. Então, você pode parar por aqui. A gente seleciona isso, digita volume. A gente vai pegar até a terceira casa decimal depois da vírgula. Vamos na calculadora. Ctrl V. Como a gente está pensando em trabalhar com o ouro, a gente vai multiplicar por 15,5. Caso for prata, 10,5, que é a densidade. Tudo bem? Aí tu multiplica isso aqui por 0,001 para a gente diminuir as casas decimais aqui em cima. E vamos tirar aqui 5%. Então deixa eu anotar isso daqui. Vou anotar aqui no celular. Agora vamos para o poderoso 02. Esse aqui a gente já finalizou ele, ó. Tá? Aqui a gente poderia também arredondar as esquinas, né? Mas a gente deixa isso para um outro. Então esse aqui, ó, eu já posso sumir com ele. Esse aqui posso botar em vetor topo e vou sumir também. Eu preciso desse carinha aqui, ó, que é o objeto para diferença booleana. Boolean difference. Eu vou trazer o poderoso 02. Eu tinha que ter feito uma cópia já, né? Ele tá sem cópia aqui. Tá, vou trazer ele para o nosso centro. Só que eu não vou conseguir pegar o meio dele aqui, ó. Por quê? Porque ele já não tem mais linha, tá vendo? Ele só é o corpo. As linhas estão aqui, ó. E como eu mudei ele de posição daqui para cá, eu não consigo criar uma linha perfeita aqui. Então o que a gente faz? Vamos criar uma linha de linha guia. A gente pega aqui em cima e leva até o quad lá de baixo. Eu sei que aqui está exatamente retinho. Então, ó, eu seleciono tudo agora. Vou em Move. Com o meu MIDI ou centro desligado. Meu MIDI aqui no caso. Eu pego aqui no MIDI dessa linha e digito 0 Enter. Isso aqui já não me serve mais. Eu vou criar uma outra camada aqui chamada lixo 02. Isso eu vou jogar dentro dessa camada. Ó. Não me serve mais, foi só uma linha guia. Para quê? Para que eu pudesse trazer o meu segundo exemplo para o meio perfeito. E poder utilizar o nosso objeto de diferença booleana aqui, ó, sem eu precisar estar refazendo aquelas linhas, né, base. Então aqui eu só vou tirar uma cópia. Ó. Ctrl C, Ctrl V mesmo. Pronto. Eu vou criar agora uma outra camada aqui embaixo, chamado objeto para diferença booleana 02. Clico aqui, seleciono uma dessas duas extrusões aqui e vou jogar aqui dentro. E vou sumir com a outra. A outra eu posso apagar, que é essa daqui, ó. Vou voltar com essa que nós criamos agora, ó. Vamos dar a corzinha dela, vamos botar aqui purple. Pronto. E vou fazer agora, eu fiz uma cagada aqui enorme. Eu esqueci de salvar esse anel aqui, ó. Esqueci de salvar ele sem o alívio do shell. Ele ali, mas vamos continuar, depois eu faço um outro lá. Bom, vamos continuar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Eu vou fazer aqui agora uma diferença booleana. Esse fica Enter, esse sai Enter. Repara no que eu disse para vocês, ó. Queria ficar um espaço muito curto. Veja bem, ó. Esse primeiro espaço aqui, ó, é o nosso rebaixo.
ele equivale a esse buraco aqui no anel. Já daqui, ó, para baixo é o nosso anel por dentro. Esses alívios aqui que o Shell fez, tá vendo? E essa linhazinha aqui do meio, ó, isso daqui é o que tem de metal entre o rebaixo de cima e o alívio de baixo, ó. Ficou com 0,4. Isso aqui é ruim. Aqui tem que ter no mínimo 0,6. No mínimo, tá? Para essas fundições de entrada conseguirem fazer com que o metal percorra por todo o espaço interno. Porque isso aqui vai virar um caminhozinho por onde o ouro ou a prata vai percorrer. Então 0,4 é muito estreito. Tem que ser pelo menos 0,6. Isso aqui que eu queria falar para vocês. Que antes da gente fazer o alívio, a gente tem que fazer a diferença booleana. A gente começou pelo shell e fez a diferença booleana por último, certo? Vou deletar isso daqui. Vamos ver como está o nosso poderoso 01 aqui. O poderoso 01 está pronto. As casquinhas sumiram porque eu juntei numa coisa só. Olha a importância de ter as coisas organizadas. Ó. Eu preciso dessas linhas aqui agora, ó, vetor top. Tá vendo? Eu preciso desses perfis aqui de novo, para eu conseguir fazer um outro anel. Agora é só entrar aqui nessa camada, fazer uma cópia disso e criar um outro anel. Ó. Por isso que é importante não deletar nada e você ter uma organização muito boa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Tirar uma cópia disso aqui pro lado. Agora eu vou mexer 0.1 e vou criar aqui um outro vetor aqui embaixo. Eu vou chamar esse vetor de esse comando aqui, esse comando não, esse layer, essa camada. Desculpa, meu cérebro deu uma bugada aqui. Às vezes acontece. A gente vai pegando uma certa idade e é assim que funciona. Vou botar aqui vetor base. Pronto, que eu sei que isso aqui engloba tudo. E posso sumir aqui, ó, com o meu vetor topo, meu vetor do aro, meu vetor lateral. Eu vou voltar agora só com o vetor base, ó. Tá aqui. Vou fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Uma linha daqui até o quad ali de baixo. Vou selecionar tudo. Vou pegar aqui o move. Vou lá no mid dessa linha que a gente criou e 0 enter. Eu sei agora que essa linha trouxe o meu objeto para o meio perfeito. O que eu vou fazer agora? Novamente a utilização do sweep to rail. Vou explodir esse carinha aqui primeiro. Pronto. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque você já tem o conhecimento de como faz isso, né? Esse aqui deu um probleminha aqui. Então, vou selecionar só essa linha.
essa linha, vou digitar inverte para todo o resto ser desselecionado. E agora vamos utilizar o comando apenas assim para ver se funciona. Ó, aqui deu certo. Pronto. Posso trazer tudo de volta. Fazer um laço só para selecionar esse perfil de cima. Vamos utilizar o comando patch. Ok. Eu vou tirar agora o vetor base, vou apagar ele. Eu sei que agora ele não está mais aqui. Não consigo mais clicar em linhas, tá vendo? Join. Vou trazer aqui o meu vetor. Opa. Do aro. Como eu já estudei ele, ele não vai estar mais aqui, né? Tudo bem. Então a gente vai criar um outro aro. Como eu coloquei isso aqui no zero perfeito ali, criar um outro aro. Pronto. Então vamos extrudar. Vamos passar aqui, fazer a diferença booleana. Esse fica, esse sai. E a gente tem aqui o nosso anel novamente. Pronto. Agora, o que que vamos fazer? Ó? Vamos primeiro utilizar a nossa diferença booleana Vamos utilizar aqui agora a nossa diferença booleana, movimentando 1 para cima. Lembra que antes nós fizemos o shell e depois fizemos a diferença booleana e o espaço do meio ficou 0.40? Agora vamos fazer o contrário. Ó. Vamos primeiro fazer a diferença booleana, esse fica enter, esse sai enter. E agora sim, vamos fazer a utilização da ferramenta shell. Então, 0 enter, ligo o grid snap, 4 quadradinhos para a esquerda, 1, 2, 3, 4. De novo, 1, 2, 3, 4. Desliga. Vai em Move, Mirror. Seleciona a ferramenta, 0 enter, Shift, linha reta para cima ou para baixo. Vamos em Split, seleciona o anel. E agora seleciona a ferramenta de corte. Já pode jogar ela para dentro do lixo do 02. Seleciona tudo, Cap. Confere lá em propriedades para ver se está tudo certo. Ó, Closed Solid Polysurface. Aqui embaixo também, mesma coisa. Vamos agora na perspectiva. Vamos usar o Shell. Mesma medida, 1 milímetro. Entendi o que aconteceu aqui, ó. Lembra que a gente mexe o end da direita para baixo? Isso daqui foi até bom acontecer agora para mostrar para vocês, ó. Eu utilizei a ferramenta Shell, mas ela parou no end, ó, que tá aqui, tá vendo? O end tá aqui, ó.
ele tinha que estar aqui embaixo. Então, Ctrl Z até o momento que eu fiz o tubo. Um momento antes. Aqui. Na verdade é aqui, né? Ó. O end tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que estar aqui embaixo. O que a gente vai fazer, ó? Aqui na vista front. Vamos rotacionar isso para baixo. E agora sim o end veio aqui, ó, para baixo. O end está aqui. Pronto, ó, o end está aqui. Isso daqui eu posso ir pro lixo. Vamos extrudar. Agora sim o nosso negrito está aqui embaixo. Quatro para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E agora voltamos ao nosso comando do shell. Vamos ver se ele dá certo agora. Ó, agora deu certo, tá vendo? Por quê? Porque o end que estava aqui, jogamos ele para baixo. Ó. Isso aqui é uma das coisas que acontece quando a gente não se atenta a isso. Boas práticas, lembra? Olha o trabalhão que deu pra gente só porque a gente não fez uma rotação de uma linha. Então, eu sei que o shell aqui funciona. Vou trazer aqui o nosso objeto de diferença booleana. Vou tirar uma cópia dele. Vamos jogar ele aqui para baixo. Desligo o grid snap. Aqui vai ser no olhômetro mesmo, tá? Tá 0.1 para cima. Pronto, ó. Opa. Pronto. Agora vamos fazer primeiro a diferença booleana, como eu havia dito para vocês, ó. Esse fica enter, esse sai enter. E agora vamos fazer o shell de 1 milímetro. Agora vamos ver aqui, ó. Mudou, tá vendo? O espaço. Ó. A gente tem aqui, ó, 0.60, tá? E esse espaço aqui que tinha 0.40, agora tem 1. Ó. 1. Ou seja, o metal agora ele tem bastante espaço para percorrer isso daqui, ó, de forma líquida. A gente está falando de milésimo de segundo para o ouro sair do estado, ou a prata, ou o latão, sair do estado líquido para o estado sólido. A gente coloca uma temperatura muito alta ali, né?
em cima do metal. Então, quando você tira esse fogo de cima do metal, ele rapidamente se solidifica. E isso leva milésimos de segundo. Então, quando a gente leva isso aqui para fundição, a gente tem que fazer com que o espaço onde o metal vai percorrer seja um caminho bom, seja um espaço bom. Por quê? Porque a gente vai ter milésimos de segundo para que o metal líquido percorra todo esse espaço aqui, ó. Por isso que eu estou falando. Uma fundição mediana para boa, 0,6 para cima já é o ideal. Uma fundição de entrada, você tem que fazer ali pelo menos 0,6. Perdão, a de boa, a mediana, fiz uma confusão aqui, ó. A de mediana para boa, 0,4, 0,3 ali, o metal percorre. Uma fundição de entrada, pelo menos 0,6. Pelo menos 0,6, tá? Bom, a gente tirou a prova dos 9 aqui. Vamos voltar para as nossas telinhas aqui, na perspectiva. E agora a gente tem um anel com rebaixo no topo. Seleciona tudo, dá Join. Vamos trazer o poderoso 01 de volta. Vamos ver se eles estão alinhadinhos certinhos aqui. Estão. Esse vai ser o poderoso 02. Eu vou tirar uma cópia dele. Ctrl C, Ctrl V. E vou criar aqui embaixo, ó, uma outra camada. Pontilhada novamente. Vou colocar uma dessas cópias nessa camada. Botar de O Poderoso 03. Eu adorei esse nome. O Poderoso 03. Então, ó, o Poderoso 02, vamos ver qual é o peso dele. A gente seleciona tudo, digita volume. Seleciona até a terceira casa decimal depois da vírgula. Ctrl V aqui na calculadora. 15,5 porque é a densidade do metal ouro que a gente está trabalhando. Menos 5%. Então, o poderoso 02 ficou com 10,1 gramas em ouro. Estou anotando aqui no celular. Vou esconder aqui o poderoso 02 e agora trazer de volta o poderoso 03. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um rebaixo aqui na lateral. E como que a gente vai fazer esse rebaixo? Mais ferramenta nova. Primeiro a gente tem que ter referências. Vamos aqui na nossa vista right. Então eu vou botar uma linha, vou fazer uma polyline daqui para baixo de 1. Tá excelente. Agora eu vou vir aqui na lateral, mais ou menos aqui assim, ó. Eu sei que, veja bem, eu estou usando duas telas ao mesmo tempo, a perspectiva e a right. Eu botei o mouse na perspectiva, mas estou olhando para right, para ver qual é a linha que representa essa quina aqui de fora. Eu sei que essa aqui é agora. Então, nessa aqui eu vou botar 1 para cá e vou espelhar ela para o outro lado. Dentro de Move, Mirror, aqui. Você pode fazer isso aqui, inclusive, na vista right mesmo. 0, Enter, pressiono Shift para cima. Cria aqui, ó, mais uma referência. Vamos colocar esse rebaixo acima da metade do anel, porque não é interessante fazer um rebaixo muito longo, fica feio, né? Então vamos dizer que ele venha mais ou menos até aqui assim, ó. Até que assim tá excelente, ó. Até aqui tá excelente. Então criamos aqui mais uma linha de referência. Então veja, a gente tem essas laterais, a gente tem essa que a gente criou agora, aqui embaixo, e a gente tem essa. Repara que elas não estão perfeitamente alinhadas ao anel, tá vendo? Elas estão em momentos diferentes ali do anel. Uma está um pouco mais para fora, uma está um pouco mais para dentro. Por quê? Porque a gente está usando a vista right, tá? Agora a gente vai entrar dentro dessa ferramenta aqui, ó, Extract ISO Curve. E vamos selecionar a superfície que a gente quer. A superfície é essa.
Então eu sei que na direção U ele me dá essa linha aqui, ó. E na direção V, é só você clicar em cima do U e selecionar agora V, ele vai me dar essa direção aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá voltar para U. Eu quero... Como eu não sei se isso aqui está perpendicular ou não, eu sei que essas duas estão, mas a outra não está. O que a gente vai fazer? Ó? Vou desabilitar tudo aqui. Então agora ele não pega mais referência nenhuma, tá vendo? E vou lá na vista da right, dou um zoom e vou botar mais ou menos ali, ó, pertinho de lá. Ó. Pronto. Vou fazer... Eu não vou fazer aqui para esse lado. Eu posso simplesmente espelhar, que aí vai ficar mais simétrico. Vai ficar exatamente no ponto que eu coloquei aqui, só que desse lado, tá? Bom, agora eu vou, sem sair do comando, eu vou na Direction e vou clicar em V, para mudar agora ó, a minha direção. Então eu vou dar um zoom aqui e vou botar mais ou menos aqui assim. Ó. Pronto, ó. Fizemos uma outra linha. Essa outra linha a gente também vai espelhar. Vamos clicar em Disable novamente. E essas linhas aqui ó, não nos servem mais. Então o que a gente faz com ela? Lixo. Vamos criar um lixo 03. Vamos sumir com ele. O que interessa pra gente são essas linhas aqui agora. Elas sim estão perpendicular à superfície, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer? Ó? Espelha. Ó. Vai em Mirror, 0 Enter para cima. Trazer o meu lixo de volta. Vou lá em Extract ISO Curve. Clico na superfície. E agora eu vou mais ou menos até a minha linha que eu criei de referência, que é essa daqui. Então eu vou clicar em Disable. Vou vir aqui mais ou menos aqui assim, ó, e clico. Pronto, pode sumir com lixo. Tá aqui o que a gente precisa, ó. Seleciona tudo, vai em Trim e vamos cortar ó, as rebarbas. E o que ficou é essa figura aqui, ó. Clique em OK, dá Join nela e vamos botar uma camada para ela chamada corte lateral. Vou jogar ela aqui dentro. Vou dar a cor de abóbora. Vou trazer o nosso anel de volta. Aqui vocês podem colocar mais para cima, mais para baixo, tá? Isso vai depender da necessidade de vocês, tudo bem? Isso eu vou deixar a critério. O que eu estou ensinando aqui é a execução. O que a gente vai fazer agora? Ó? Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso mais para cima. A minha linha, ela tá aqui, se eu não me engano. Vamos botar ela aqui, ó. Vou trazer ela mais ou menos para cá, assim. Pronto. Essa aqui de baixo, eu, ao invés de deletar, vai pro lixo. Pronto, assim ficou mais bonitinho. Então, tira as rebarbas. O importante dessa execução, dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, é que isso daqui ó, tá perfeitamente perpendicular à superfície do anel, ok? Isso não é simplesmente uma linha reta cavando no anel, não. Ela está respeitando a curva do anel. Tá aqui, corte lateral. Vou botar vermelho. Acho que vermelho vai ficar sobressair mais. Ó. Pronto.
Eu vou espelhar isso agora para o outro lado. Aqui na vista front. E temos agora exatamente a mesma figura dos dois lados. Ó. O que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos selecionar Split, clicar no objeto que é o anel, Enter, e agora clica nessa linha que nós criamos. E a gente cortou. Ó, eu vou simplesmente sumir momentaneamente. Ó. A gente cortou, tá vendo? Tem um buraco aqui no anel. Ó, a gente consegue ver o anel do lado de dentro, tá vendo? Tem um buraco nele. E agora vocês vão aprender uma ferramenta nova. A gente está acostumado a tirar offset curve, que é uma cópia, um offset de uma curva. Mas dá para a gente fazer isso também, um offset de superfícies, de casquinhas, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Vamos selecionar essa ferramenta aqui, que é o Fillet Surface. Vamos selecionar esse carinha aqui, ó, Offset Surface. A gente vai tirar uma cópia dessa casquinha toda. Ó. Ele pergunta para a gente qual é a superfície é essa. Enter, e agora apareceu um monte de seta para fora. Ó. Essas setas indicam a direção onde vai ser feita a casquinha. Eu quero para dentro, mas eu só vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu vou clicar Enter. E ó, criamos uma casquinha ali. De quanto? Do tanto que estava setado antes de eu clicar Enter, que eu não lembro agora. Vou clicar um Ctrl Z. Estou lá no comando de novo, ó, foi setado 0.4. É esse mesmo que a gente vai usar. Agora eu quero que isso aqui faça uma casquinha para dentro. Eu quero que essa direção seja para dentro e não para fora. O que eu faço? Ó, clico em Flip All e todas essas setas vão mudar de direção. Ó. Vão para a direção oposta. E eu vou criar aqui uma casquinha de quanto? De 0.4. Uma superfície de 0.4 para dentro. E vou clicar em Enter. Pronto. Criei ali. Ó. Mas ainda, quando eu sumo, é um buraco. Isso aqui ainda é um buraco. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Offset Surface. Seleciona a superfície. Enter. 0.4. Flip All para as setas entrarem. Enter novamente. Isso daqui vocês conseguem ver, ó, que é uma superfície, tá vendo? Só que ela é um buraco ainda aqui dentro. O que a gente vai fazer para consertar isso? A gente vai explodir essa superfície que a gente criou. Então, ó, vamos selecionar a superfície, vai em Explode e a gente explodiu isso. Agora, eu só quero essa casquinha de fora, que é uma tampinha. Vou jogar ela dentro de lixo. Quando você tira ela, isso aqui ainda é um buraco, ó, tá vendo? Ó. Só que eu explodi esse perfil e vou tirar só a casquinha, a tampinha e vou jogar fora. Porque isso daqui, ó, eu vou dar join novamente. Então vamos novamente no outro lado, explode. A casquinha você vai lá, joga no lixo e ó, continua um buraco, tá vendo? Só que agora eu vou dar join nisso. Casquinha junta com casquinha. E o que a gente tem agora? Vamos em propriedades, ó, Closed Solid Polysurface. Ou seja, nós temos um sólido. Isso daqui, ó, é um anel Chevalier complexo. E agora você tem condições de fazer, ó, 3 tipos de serviço. O Chevalier normal, desse daqui, o Chevalier simples com rebaixo, esse daqui liso, esse daqui com rebaixo no topo, e agora você aprendeu a fazer rebaixo na lateral. Ó. Então aqui pode ser uma letra, e aqui pode ser a figura, por exemplo, de um curso. Não sei, me veio aqui à mente contabilidade, medicina, arquitetura, por aí vai. Aqui pode ser uma figura do curso, e aqui uma letra do formando. Aqui pode ser também uma gravura, uma fotogravura. E aqui uma figura, não sei, a figura, por exemplo, do rosto de Cristo, a figura de São Jorge, a figura de um cachorro, a figura de um pet, a figura de uma patinha. Não sei, que agora abre pra gente N possibilidades, tá vendo? Pode ser aqui, por exemplo,
a figura de um time de futebol. O brasão, o escudo de um time aqui, e aqui do lado o nome da pessoa, a letra, ou o nome da pessoa aqui, a figura da pessoa aqui e o brasão aqui nas laterais, tá vendo? Abriu agora N possibilidades pra gente, né? Vamos ver agora quanto que isso pesa. Isso está fechado. Vamos em calculadora. Multiplicamos pela densidade do ouro. Vezes 0,001 menos 5%. Então esse... eu estou anotando aqui no celular. Ficou com 9,78. Essas linhas aqui não me servem mais. Eu jogo elas em lixo. Eu tenho um outro comentário para fazer aqui agora para vocês, ó. Repara nessa organização daqui, ó. Olha como é que tá bonito. Tudo respeitando suas hierarquias, ó. Primeiro o anel, depois o objeto, depois vetores e por último lixo. Primeiro o anel, tá vendo? Vetores, esse aqui pode até ir para cima, porque ele tem corpo. Ó, primeiro o anel, o objeto que a gente vai fazer a diferença booleana, né? O vetor e o lixo. Isso daqui, ó, é uma organização profissional. Desse jeito que está aqui, você pode ter as figuras que forem embaralhadas aqui, ó, que você vai se achar. Se você quiser trabalhar apenas, por exemplo, com o anel 2, você desliga tudo e liga apenas o 2. Pronto. Tudo que está aqui, ó, é referente ao 2. E você pode fazer isso com qualquer um deles. Desligar todos e deixar só um. Desligar todos e deixar só o 3. Vou desligar tudo. Vou trazer o anel 3. Jogar ele para o lado. Vou trazer o poderoso 2 e o poderoso 1. Vamos fazer assim, ó. Esse vem pra cá, esse vem pra cá. Pra ficar numa ordem certinha aqui, né? Ó. Agora veja bem. Vocês têm agora 3 opções no mesmo anel de serviço. Ah, e aqui ainda a gente pode melhorar, ó. Eu vou sumir momentaneamente aqui, ó. Vamos utilizar o nosso Fallet Edges de 0. Aqui tá 1, vamos botar 0.2. Vai ficar uma coisa pequenininha, mas é um mimo, né? É um mimo. Ó, vamos ver se o 0.2 aceita. Ó, 0.2 aceitou. Sem danificar o projeto. Eu vou dar Ctrl Z aqui e vou setar 0.5. Eu acredito que 0.5 dê problema, mas só pra gente testar. Ó, para nossa surpresa, o 0.5 não deu problema. Ó, legal. Então a gente vamos fazer do outro lado, né? Se o programa deixou, a gente aproveita. Porque o programa não deixa quando tem muitas informações assim, né? Se deixou, a gente aproveita. Add free, add grátis. Add free foi maravilhoso. Meus momentos de poesia. Bom, vamos trazer aqui agora os outros. E vamos entender agora o que a gente tem, ó. A gente tem um anel Chevalier que ele é bem de presença, ele é bem robusto, tá? A gente pode fazer ele dessa forma sem detalhe nenhum, só com alívio interno, claro, para diminuir o peso. E você pode usar também aqui, ó, o
o Fillet Edges para desbastar essas quinas também, todos eles. Isso eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu já fiz um, mostrei como funciona, vocês fazem no outro. Então aqui já tem um tipo de anel, ó. Caso o cliente queira com rebaixo apenas em cima, você também já sabe fazer, ó. E caso o cliente queira com rebaixo nas laterais também, você também sabe fazer. Isso daqui você consegue, com isso daqui você consegue atender inúmeros clientes. Porque o anel Chevalier, esse aqui assim que é mais complexo, ele nunca sai de moda, cara. Nunca sai de moda. Principalmente para quem gosta de futebol ou curso de contabilidade, que eu já vi muito anel desse aqui em curso de contabilidade. Aí o que o cara faz? Ó, o cara coloca a pedra aqui no meio e aqui nas laterais o símbolo do curso. Tá? Aqui é uma pedra grande, né? Mas já vi sim. Quando a gente for trabalhar com pedras, a gente vai ter a possibilidade de cravar com pedras essas laterais aqui, ó, e deixar esse anel mais complexo ainda. Legal demais, né? Então com isso aqui, cara, você já consegue atender bastante gente. O que eu indico você a fazer? Conversa primeiro com o seu cliente, tira um brief ali do que ele quer. Às vezes ele viu alguma foto, às vezes ele fez um rabisco ali. Aí você faz o 3D, né? Vê mais ou menos se é isso que ele quer. O cliente aprovando, você fala, olha, a gente pode melhorar esse anel, tá? E eu não vou te cobrar nada por isso. Não vou te cobrar nada, isso aqui é por conta da casa. Mas olha só que serviço incrível que você vai oferecer. Um rebaixo em cima sem cobrar nada. Isso é um mimo para o cliente. Um rebaixo na lateral sem cobrar nada. Isso é um mimo para o cliente. Para você não custou nada, cara. Para você custou, sei lá, segundos aqui do seu trabalho. Né? Segundos. Porque quando você tiver a prática de fazer isso, você faz um anel desse aqui de olho fechado, cara. Ficou meio complicado aqui hoje porque foi a primeira vez que eu estou ensinando. Então eu tenho que ser bem didático. Mas conforme vocês forem investindo horas no programa, sentando aqui a bunda na cadeira e estudando todo dia pelo menos 1 hora, cara, vai chegar um momento que você vai fazer isso aqui em minutos. Literalmente minutos. Tipo assim, 5 minutos você faz um anel desse. Então para você não custou nada. Para o cliente foi um alívio no bolso dele. E o que isso gera? Isso gera confiança do cliente para você. E o que essa confiança gera? Mais credibilidade para você. E com a credibilidade, com o tempo, você pode cobrar mais. Por quê? Porque é o seu nome. Isso eu estou falando no geral. Eu estou falando, por exemplo, entre os ourives. Ó, você pode fazer a peça com a fulana ou com o ciclano que, cara, vale a pena o preço dele. Você não tem dor de cabeça. Aí você está cobrando ali um pouco a mais do que você cobraria. Porque agora você vale esse um pouco a mais. Entendeu? Você vale isso. O que você não pode é entrar no mercado e trocar o almoço pela janta. Não pode, porque senão você não consegue fazer dinheiro. E se você não conseguir juntar dinheiro, você não paga conta, você não compra alimento, você não consegue manter a estrutura da sua vida. Obviamente, com o tempo, você está colocando uma forca no seu próprio pescoço e daqui a pouco você vai ser obrigado a sair do mercado. Porque se você tem uma loja, você não vai conseguir mais pagar as custas da loja. Entenda, quantidade de trabalho não quer dizer mais dinheiro. Eu vou fazer um comentário aqui que quem é da área já vai entender isso. E para vocês que não são, vocês vão entender agora. Na nossa área tem a fabricação de alianças. Não tem como competir os fabricantes de alianças que fazem à mão com os fabricantes que usam torno, por exemplo. Existe para você que não sabe do que eu estou falando, existe uma máquina chamada torno de aliança. Essa máquina, você vai colocar ali o metal, tanto a prata quanto o ouro, quanto o latão, moeda antiga, e vai fazer tipo uma porca assim, bem rechonchuda, bem grossa. E com essa matriz, você vai encaixar ali e vão ter partes da máquina que vai desbastar aquela aliança, aquele anel para fazer uma aliança simples, né, ou com frisos, cara, em segundos. Aí o cara compra uma máquina dessa, entra no lugar,
que ele faz? Coloca o preço lá embaixo. O que acontece? O mercado começa a fazer com ele. Só que aí tem uma grande armadilha. Se ele coloca o preço dele muito lá embaixo, o cara não vai ter tempo nem de comer, porque vai ser cliente chegando atrás de cliente, pedido atrás de pedido. Mas o que ele ganha de dinheiro, às vezes não paga o custo do mês. Por quê? Porque ele jogou o preço dele muito lá embaixo. Não tem margem de lucro. E negócio sem lucro não é negócio. É prejuízo. É brincadeira. Você pode chamar do que você quiser. Menos de negócio. Né? E aqui eu vou compartilhar com vocês uma frase muito antiga que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu ainda era adolescente, ainda devia ter uns 14 anos. Cara, quem tem coração é a gente. Empresa não tem coração. Empresa tem CNPJ. Então, se você for partir para sentimentalidade, coitadinho, coitadinha. Meu amigo, no final do mês, o coitadinho, a coitadinha vai ser você. Porque você não vai ter dinheiro para pagar a sua conta de luz, o seu contador, né? A sua empresa de emissão de nota fiscal, os seus fornecedores, um futuro imprevisto que possa acontecer ali que você precise repor alguma máquina de urgência e por ser urgência vai ter que pagar um pouquinho a mais. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai travar a sua linha de produção. Então assim, não caia nesse erro. Tá? Entre as alianças, cara, a briga é muito forte. Vamos chamar assim, a briga de cachorro grande. Só que, veja, você ser um profissional de médio porte, não necessariamente você tem que jogar o teu preço lá embaixo. O que vale é a qualidade. Claro que a gente tem que ter um preço atrativo, mas o que vale é a qualidade. E aí que entra o comentário que eu falei anteriormente. Agora você vale esse preço. Entra no mercado, vê o preço mediano das coisas, cobra um pouquinho mais barato que o preço mediano e faz o teu nome. Faça projetos bons, faça projetos que conversem com a fundição, projetos que conversem com a banca, para que o seu projeto possa chegar na mão do ourives e o cara fala assim, cara, isso aqui tá muito fácil. Quem é que fez essa peça? Foi o fulano, foi a ciclana. Pô, me passa o contato dessa pessoa. O próximo eu vou fazer com ele. E pronto. Aí um ourives vai indicar o outro. Porque entre a gente, não é essa competição maluca de se eu ensinar o que eu sei, o outro vai roubar o meu cliente. Tem isso? Tem isso? Claro que tem, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que não tem. Tem sim, e tem muito. Mas assim, no geral, se você compartilhar o seu conhecimento, cara, você facilita a vida de um monte de gente e um monte de gente vai facilitar a sua vida também. E é assim que eu penso, tá? Hoje você aprendeu a fazer na nossa última aula só de metais sem pedra, um anel incrível, que é esse daqui, ó. Faça um trabalho bom, seja um profissional de excelência, tá? Que você só tem a ganhar. E cara, com um ano de trabalho, um ano de mercado, você já tem um nome já na boca de muita gente aí, tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula muito longa, eu sei, mas foi uma aula para finalizar e concretizar o nosso conteúdo que a gente vem solidificando ao longo dessas últimas aulas, tá? Agora você sabe utilizar bastante ferramenta e de forma concisa, você não só repete, você entende o que está acontecendo ali, tudo bem? E você pode usar essas ferramentas para as outras coisas caso você queira, tá? Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Eu sei que foi uma aula muito densa, mas esse é o tipo de conteúdo que eu preciso entregar para vocês. Muito obrigado de coração por ter me assistido até aqui. Esse é o momento que você agora vai fazer um lanche, vai tomar um refrigerante, vai comer alguma coisa, senta no computador com a cabeça fresca, tá? E dá play pause. No primeiro momento vai ser um pouco complicado, mas a partir de 3, 4 vezes você já vai conseguir memorizar muita coisa. DCNA vai fazer esse projeto em minutos, tá bom? Eu peço para você, por favor, se gostou desse vídeo, curte aqui, tá? Comenta lá embaixo o que você achou da aula. Comenta se você já executou esse projeto ou se você aprendeu comigo aqui. E caso você tenha aprendido comigo, se você executou no teu negócio, tá? Comenta aqui embaixo. Segue aqui o meu canal, que isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado. Hoje a gente finaliza então a 13ª aula com a chave de ouro, tá bom? Muito obrigado de verdade por terem me acompanhado aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se ver na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.